5 sinais de diabetes na sua pele. Tudo que você precisa saber para poder aprender a observar a sua pele e assim verificar se você está desenvolvendo resistência à insulina ou até mesmo um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. No vídeo dessa semana falaremos sobre esses sinais e tudo que você precisa saber. Então, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E o sinal de número 1 é a pele seca. Pacientes que estão desenvolvendo resistência à insulina, que a glicose está subindo, tendem a ficar com a pele muito seca, muito ressecada, devido ao aumento desses níveis de glicose na sua corrente sanguínea. Então é importantíssimo observar essa alteração, pois pode ser o indício que você esteja desenvolvendo a resistência à insulina, que é um processo que acaba dificultando a entrada da glicose dentro da sua corrente sanguínea e posteriormente a sua glicemia pode continuar subindo e você acabar se tornando um pré-diabético ou até mesmo um diabético tipo 2, pois devido ao excesso de glicose na corrente sanguínea por longos períodos, a sua hemoglobina glicada tende a subir, onde a hemoglobina glicada é a média da glicose na corrente sanguínea nos últimos 3 meses e assim, infelizmente, você pode acabar se tornando um pré-diabético ou um diabético tipo 2. Então, observar se a sua pele tem ficado muito ressecada pode ser o indício que a sua glicose possa vir a ficar alta e isso é um indício que você está desenvolvendo um diagnóstico. Então é importantíssimo verificar e se você observa que a sua pele tem ficado muito ressecada frequentemente, é importantíssimo que você procure realizar um check-up junto de um médico e assim verificar os níveis de glicose em jejum, glicose pós-prandial, hemoglobina glicada e assim eventualmente, se você estiver com algum nível alterado, começar a se tratar a partir de agora. Então observe todos os sinais que eu vou mencionar aqui ao longo desse vídeo e se você estiver observando que você está com algum sinal, é importantíssimo que você, primeiramente, comente aqui embaixo qual sinal que você já observou e procure atendimento médico, tá ok? E o sinal de número 2 são as manchas escuras aveludadas, principalmente no pescoço e na axila. É chamado de acantose nigricans e pode ser um sinal de aumento de resistência à insulina. E a resistência à insulina, você já sabe, é um indício de que você está desenvolvendo um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Eu vou deixar uma imagem para você assemelhar qual mancha que eu estou falando. Então, é importantíssimo se você estiver alguma dessas manchas ou no pescoço ou nas axilas, pode ser sim um sinal de diabetes tipo 2 ou pré-diabetes e que você deve realizar um exame para verificar a possibilidade do diagnóstico ou não. E a partir daí começar a se cuidar e diminuir essa glicemia a médio e longo prazo, reduzir a hemoglobina glicada e com o tempo essas manchas tendem a diminuir. Então, se você já observou ou tem alguém na sua casa que está com essas manchas aveludadas, essas manchas escuras no pescoço, nas axilas, pode sim ser um indício de diabetes e que você precisa fazer algo rapidamente, tá ok? E o sinal de número 3 são mudanças nas unhas. As unhas tendem a ficar alteradas quando um paciente está com a resistência à insulina aumentada, ou seja, com a glicose alta já. E se você já observou o engrossamento da sua unha, a descoloração ou o aparecimento de infecções fúngicas recorrentes pode ser um sinal que você sim está com a glicose alta e muito provavelmente está desenvolvendo diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. Então é importantíssimo observar essa descoloração, essas
infecções fúngicas recorrentes, micose. Então é muito importante que você verifique e assim procure um médico para poder realizar os exames e não deixe para depois, pois a gente acaba observando muito que as pessoas deixam para depois, não vão ao médico, ou porque não consegue, ou porque no SUS é mais complicado, mas é importantíssimo que você comece a se cuidar, nem que você comece a mudar os seus hábitos, melhorar a alimentação, começar a praticar alguma atividade física. Só a mudança desses hábitos acabam ajudando demais. Então comece a observar essas alterações na sua pele, nas suas unhas e fique sempre atento, tá ok? E o sinal de número 4 são as infecções cutâneas recorrentes. Infecção bacteriana, infecção fúngica na sua pele. Se você está com essas infecções que sempre voltam, pode ser que você está com a glicose alta, e um ambiente onde tem glicose alta, micro-organismos tendem a proliferar mais facilmente. Então é importantíssimo observar se você está com essas infecções de pele recorrente, principalmente nas regiões de dobras, na axila, no joelho. Você tem que observar, e se tiver aparecendo com certa frequência, procurar um médico, começar a tratar essas infecções, pois podem evoluir, e se for o caso, procurar realizar os exames e verificar se a sua glicose está alta, se a sua hemoglobina glicada está elevada, e também verificar se você se tornou pré-diabético ou diabético tipo 2. A partir daí, começar a se cuidar e evitar possíveis complicações no futuro. Então, essas infecções cutâneas, infecções por bactérias, por fungos recorrentes, pode sim ser o sinal de glicose alta no sangue, que pode se tornar um diagnóstico de diabetes, tá ok? E o sinal de número 5, que na minha opinião é o sinal mais importante, é a dificuldade em cicatrização. Pacientes que estão com a glicose alta por longos períodos não conseguem ter um processo de cicatrização eficiente, ou seja, acaba machucando e esse machucado não fecha, demora meses para poder fechar, e isso se dá devido ao fato de que, com excesso de glicose na corrente sanguínea, o processo de cicatrização se torna cada vez mais moderado, e se você não consegue cicatrizar, o tecido tende a morrer, ou seja, necrosar, criar um ambiente favorável para o aparecimento de infecções por bactéria, e isso pode levar a uma complicação gravíssima, que é a amputação. Então a gente observa muito que pacientes que já são diabéticos, que não conseguem controlar a glicose, acaba machucando o dedinho do pé, e a glicose, por ficar sempre alta, não acaba facilitando o processo de cicatrização, e o machucado que está no dedinho do pé, que era bem pequeno, ele vai só aumentando e necrosando, o tecido vai apodrecendo, podendo levar esse processo de amputação. Então é muito importante verificar se as suas feridas não fecham, não cicatrizam com facilidade. Se você não possui nenhum diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes, é fundamental que você vá realizar um exame e assim verificar se a sua glicemia está alterada, se a sua glicada está alta, pois pode ser um sinal de glicose alta no sangue, e glicose alta no sangue por longos períodos podem levar a processos como esse. Dificuldade em cicatrização, amputação de membros, podem também levar lesões nos seus rins, lesões nos seus nervos, lesões na sua retina e assim por diante. Inclusive, se você quer assistir um vídeo sobre as complicações relacionadas ao diagnóstico de diabetes descontrolado, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards uma lista de vídeos associados a complicações para você continuar assistindo e aprendendo cada vez mais para poder lidar melhor com o seu diagnóstico, aprender a observar algumas alterações e assim acabar melhorando a sua qualidade de vida cada vez mais. E esse foi o episódio dessa semana, onde nós falamos sobre 5 manifestações de glicose alta que você pode acabar desenvolvendo um futuro diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2.
é fundamental que você fique atento a esses sinais, pois pode ser que você esteja desenvolvendo esse diagnóstico. E quanto antes você começar a tratar, a se cuidar, menores serão as chances de complicações a médio e longo prazo na sua vida. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda muito no crescimento do canal. O YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e espalha para cada vez mais pessoas. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no grupo do Facebook, no grupo do Instagram, e assim você ajuda diretamente no crescimento e na propagação de conteúdo, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando aos vídeos, então assista, aprenda, coloque em prática e evolua a sua saúde, o seu tratamento e assim por diante, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.